Imagina como seria incrível ser o garoto mais fraco da sua vila e do nada passar a proteger princesas mais nobres que um Saluk, por causa de um poder que você nem sabia que tinha. Pois é claro que sim, essa história nos apresenta Nemo, que tenta escapar enquanto sua cidade é atacada por um tipo de demônio que não só mata de forma descontrolada, mas também se multiplica usando os corpos. Então, ao contrário do seu povo, o protagonista consegue escapar até a ampulheta, que é o objetivo dessas feras. E ao ficar encurralado, começa-se a ouvir o trem que traz Faria, líder dos Seven Knights, guerreiros que lutam contra os demônios usando o poder de antigos heróis lendários. Então, ao ver o estado da cidade e sabendo que não podem fazer nada, no final, com muito esforço, eles só conseguem resgatar o protagonista, que justamente é um candidato à Academia Gran Grancé, de onde saem esses guerreiros. Então eles o colocam no trem, onde explicam como os Seven Knights combatem Pisces, a organização que quer trazer o poder da destruição de uma antiga divindade selada há anos. O que eles não sabiam é que uma grande quimera feita de corpos humanos estava se aproximando e consegue descarrilar o trem, ferindo todos, exceto o protagonista, que se encarrega de colocar Faria em segurança. E essa garota usa seu poder para protegê-lo. No entanto, não é suficiente contra a besta que se regenera. Então Faria apenas usa uma barreira para protegê-lo. Ao menos Nemo escapa, mas aqui o protagonista não consegue deixá-la e em seu desespero surge uma carta de sucessão, como ocorreu com os demais. Seven Knights, que o leva para outra realidade, onde uma voz o escolhe como o escolhido para receber o poder do herói Genius, dando sua vida em troca, já que não tem mais nada para oferecer. Por isso ele retorna à batalha, onde um incômodo que sentia no braço representa o poder incompleto de seu herói, dando início à sequência de tirar o fôlego do momento com uma habilidade sombria. Com ela, ele não só mantém a besta sob controle, mas também tem a chance de unir forças com Faria e derrotar a criatura. Deixando-os assim, com essa vitória, eles continuam seu caminho até a academia, onde vemos que os Seven Knights são a elite desse lugar. Por enquanto, o protagonista é o centro das atenções como novo aluno. No entanto, Faria surpreende a todos contando sobre o novato que fez seu pacto de primeira. Então, no final, é esse cara chamado Joe, o responsável por mostrar a academia para ele, apresentando cada lugar. Mas notando que o protagonista é muito inseguro, algo com que ele não simpatiza, a bibliotecária Sophie surge para acalmar. Por isso aqui o protagonista acaba chegando ao seu dormitório, que é uma residência para todos os seus colegas, mas onde só estarão Faria e ele. Então, oportunidade. No entanto, a partir daqui o protagonista começa a passar uma imagem para seus colegas de amigável e passivo, o que os faz suspeitar, mas aqui um dragão morto que Joe conseguiu desperta sem nenhuma explicação e coloca a academia em risco. Por isso, junto com Nemo, tentam colocar as vítimas em segurança e lutar contra a ameaça, sendo Joe quem ataca o dragão, que parece estar mais forte do que antes e com uma regeneração excessiva. Então o protagonista se junta à luta, e aqui ele não só demonstra sua habilidade, mas também mostra que é a pessoa mais confiante do mundo em batalha. Por isso, ele assume o controle da situação. E o próprio Joe acaba acompanhando seus ataques. E depois de uma boa sequência, ele acaba com a besta de vez, mudando a perspectiva de Joe sobre o protagonista. Ainda assim, a equipe continua trabalhando. E à noite fazem uma celebração onde a maioria dos seus companheiros reconhece sua força sem nenhuma inveja. No entanto, o príncipe Gildan sente a frustração de que estão ganhando muita vantagem sobre ele. Situação que será importante já que recebem um chamado de emergência de um vilarejo que está sendo atacado e suas tropas foram derrotadas. Então eles usam o barco de Faria para chegar o mais rápido possível e cuidar da situação e das feras que estão devastando o povo. E acaba sendo assim. No entanto, Gildan, ao ver o desempenho de todos, perde o controle e não acaba rendendo como se esperava, o que o leva a treinar sozinho à noite. Enquanto isso, sua mente o leva cada vez mais a um estado onde ele não controla seus impulsos e perde o controle de seu herói, o que no mundo dos Seven Knights o transforma em um possuído. Então, depois que o alerta se espalha pela academia, chegam 3 homens da equipe que sabem que a solução nesses casos quase sempre é acabar matando ele. No entanto, Nemo discorda, pois acredita que podem ajudá-lo de outra forma caso ele queira viver, já que sua mente está em caos. Mesmo assim, as palavras do protagonista o alcançam e juntos os 3 unem forças para tirá-lo do transe e da maldição, mas os 2 acabam em estado crítico, com um pouco mais de sorte para Nemo, que conta com Faria cuidando dele, mesmo com todo o seu trabalho como presidente. Enquanto isso, vemos o pobre Gildan sozinho, cercado por homens, que lhe contam como sua possessão não é nada comum e assim como o dragão, ele desperta do nada. Deve haver algum infiltrado na academia espalhando escuridão para que esses eventos aconteçam.
Mas por enquanto, só vemos como o protagonista compartilha com seus colegas, esperando não ser um peso para Faria. Mas aqui temos uma conversa onde todos discutem sobre os conselhos que recebem de seus heróis, mas o protagonista surpreende ao nunca ter conversado com sua invocação. Algo estranho acontece quando a garota aparece com um animal de estimação proibido, causando caos, pois precisam capturá-lo antes de serem descobertos, o que gera uma perseguição. Termina com a presença de Genos, que sempre protege o protagonista. Mesmo sem conversarem, os dois trabalham juntos, e há um vínculo entre eles. Mesmo sem poder conversar, ele resolve investigar seu herói com Sophie, que não tem informações e só promete continuar procurando. Ele resolve ajudar a equipe, e como Shirley está ocupada, entra no caso dos vampiros na academia, que fazem várias vítimas. Mesmo sem se dar bem com os outros, o protagonista consegue informações sozinho. Ele até conhece essa garota de cabelo rosa, amiga da Shirley, que propõe investigar a floresta, onde somos surpreendidos ao ver que Shirley está tomando o sangue de Helen, a secretária de Faria. Ao ser descoberta, a garota foge achando que tudo acabou, mas o protagonista a alcança com o braço e percebe que ela não é quem está atacando as vítimas na academia. Helen está lá justamente para isso. Então ele não a denuncia e a confiança entre eles aumenta. Porém aqui eles percebem Helen agindo secretamente. Sequestrada por um demônio que depois de derrotá-los em uma catedral, eles descobrem que estão sob o comando da mesma garota de cabelo rosa, que também é uma vampira. Mas não só isso, ela é a responsável pelas vítimas e uma infiltrada de Pisces. Então ela tenta convencer Shirley a se juntar ao seu grupo, dizendo que a aceitará como vampira. Mas ela recusa isso e dá início a uma sequência de batalha bastante complicada, já que se trata de uma estudante, mas onde a dupla precisa tomar uma decisão e temos um combate bastante épico, onde graças à nova habilidade de Nemo, a garota acaba ficando com um belo furo de roteiro. Desculpa, embora o que parecia dramático acaba sendo esquecido no momento em que eles estão flertando pouco depois. Mas enfim, voltamos para a academia para o festival escolar, onde os Seven Knights organizam um café para relaxar e aqueles que se gostam acabam dançando juntos na cerimônia da noite. Sendo o protagonista quem recebe propostas não só da Chidley, mas também da Faria, das quais ele não sabe de quem gosta. Quem sabe é o Clyde. A secretária da academia tenta ajudar Gareth na investigação sobre a escuridão do local em troca de uma dança à noite com ele. Algo que o cara aceita enquanto o protagonista passa a tarde toda entendendo que gosta da Faria e que além disso Shirley simplesmente o convidou porque não é capaz de falar claramente e perguntar isso pra Ellen. Então o protagonista se encarrega de resolver isso e à noite cada um está com seu par. No entanto, Clyde não aparece em lugar nenhum. E é que, continuando a investigação para Gareth, ele encontra as ruínas de uma antiga biblioteca, descobrindo um livro que, ao tocar, transmite para ele uma maldição chamada Destruição. Quando chega o baile, não poderia estar mais feliz com a companhia de Gareth, mas começa a se desfazer por causa desse fenômeno de destruição. Assim, pouco a pouco o amor deles vai se despedaçando, O funeral dela abala a todos, especialmente Gareth, que promete ao protagonista vingar a morte da amiga. No entanto, surge uma emergência. Os superiores descobrem que os assassinos têm relógios destruídos pelos demônios, sempre que destroem uma cidade. Eles estão desestabilizando o equilíbrio da magia no continente e a base de operações é um vulcão bem no meio. As principais forças da academia atacam o local, enquanto recebemos uma informação da biblioteca que Claire visitou. E é que ela era guardada há milhares de anos por um antigo herói com a mesma silhueta de Genius. E que, segundo rumores, ele traiu seu povo e liberou uma maldição pela qual a heroína de Faria teve que matá-lo, embora ela também tenha morrido. Então toda a academia segue para o vulcão, tanto por terra com Joe e Gildan, quanto pelo ar com as garotas e o protagonista, que sem problemas conseguem se infiltrar no covil onde encontram essa equipe de sucessores que servem a Amis, o atual líder de Pisces. Por isso temos uma luta com duas equipes que lutam de formas bem diferentes, já que o inimigo é individualista e isso traz problemas para os protagonistas. Mesmo assim, mantém o rival sob controle, especialmente o protagonista, que supera o mais forte e ainda ajuda Faria com Reda. Eles quase acabam com ela, mas o protagonista não quer matá-los por algum motivo. Isso dá tempo para Miss continuar com seu plano, ativando a possessão em seus sucessores. Foi aperfeiçoada para que seu poder não saia do controle. Porém, quando acham que dominam a batalha, esses caras dão a vitória como certa. O protagonista usa a estratégia para ganhar tempo, já que a possessão controlada não dura para sempre. Um dos inimigos se imola por não suportar a situação.
Reda mantém o controle com os conselhos do protagonista, mas isso não evita uma luta entre os dois, enquanto as garotas buscam o líder maligno. E é aí que Nemo tenta acalmar a situação, contando para a garota que ele também é um sucessor nascido como ela. Só que ele fugiu há muito tempo, em busca de uma vida melhor, já que a Miss simplesmente está usando eles para conseguir seu próprio poder. Então, a garota que já estava bastante em dúvida se junta a ele. Mas primeiro, as protagonistas. Elas chegam onde a Miss acabou com o terceiro súbdito, pois percebeu que o protagonista é o verdadeiro sucessor de que precisa. E justamente ele chega ao local para ver como a Miss derrotou facilmente as garotas, e acaba salvando a situação. Embora a Miss conte toda a verdade sobre ele para suas amigas, e sobre a escuridão que ele carrega dentro de si, que é basicamente o que a Miss precisa para seus planos. No entanto, Rida, ao ver seu companheiro morto, sente a traição de seu líder e o ataca, mas recebe uma surra brutal. Mas enfim, fazemos uma pausa para ver que Garrett, investigando sobre a maldição de sua amiga, ele encontra Sophie, que mostra sinais da doença de destruição, que já foi descoberta como pertencente ao herói de Nemo, Genius. Algo que parece conveniente demais e que começa a ser um problema. E falando em problemas, o protagonista está sendo dominado por Amis, que quer ativar sua possessão, para que o poder da destruição apareça neste mundo. No entanto, antes que ele possa continuar, aparece Helen, que acaba tendo o poder mais apelão dos sucessores, controlar o tempo à vontade. Embora ela só possa fazer isso uma vez na vida, ainda assim esse poder é brutal, e o inimigo não tem chance contra isso e perde sua regeneração. O que dá à dupla protagonista a oportunidade de fazer vários ataques em conjunto, que terminam com o canhão do protagonista, que tem uma força incrível. Até deixa alguns cristais que já vimos. Ainda assim, é uma vitória. Agora podem voltar à academia de cabeça erguida, mas Amis ainda tem um tempo, antes que a maldição do protagonista o consuma. E é aí que vemos como Sophie sempre foi a líder de tudo, e para ela seu plano saiu perfeitamente. Helen perde seu poder do tempo. O protagonista, contra quem ela já tinha provas, chega na academia e ela o faz ser acusado pelo poder da destruição, tornando-o automaticamente o assassino de Claire e o infiltrado de Pisces. Assim, seus amigos ficam sem saber o que pensar. Só Gildan, quem está firme ao lado do protagonista. Por isso, aqui ele é interrogado por Gareth, que pergunta sobre seu braço amaldiçoado. E é quando Nemo confessa que depois de escapar de Amis, só queria uma vida normal junto aos humanos, embora ele mesmo saiba que ninguém vai acreditar nisso. Então ele pede para ser executado naquele instante. Mas Gareth não é capaz de fazer isso sem um julgamento. Faria, que estava ouvindo tudo, decide perguntar à sua deusa sobre a verdade que ainda não sabe. Mas ela adverte que saber demais sobre a maldição de Genius trará a mesma doença que todos estão sofrendo. No entanto, parece que para ajudar Nemo, ela se arrisca e acaba indo para o vilarejo onde tudo começou. Enquanto isso, Gildan está usando seus contatos como príncipe para que o protagonista não seja sentenciado no julgamento que está por vir, assim como Sophie, que está se aproveitando de seus admiradores, como Joe ou Gareth, para lavar o cérebro deles contra o protagonista. O caso é que Faria encontra alguns pertences muito antigos de Nemo, que não batem com a época em que ele escapou de Amis. Mas aí aparece Rida, que estava se escondendo e pensa que Faria está a perseguindo, então ela fica bastante agressiva. Mas a princesa acaba lidando com a garota sem muito problema. E vamos direto ao julgamento, onde, de forma unânime, Nemo é sentenciado à morte por seus crimes. Mas, no último instante, Gildan consegue uma carta do Império contra a sentença, a qual Sophie e todos que ela controla não aceitam. Então, o mais provável é que termine em uma batalha. Mas Faria aparece para revelar a verdade sobre Nemo, que realmente foi um humano de verdade, cujo corpo o protagonista, ou seja, aquele que escapou de Amis, tomou com o consentimento do garoto logo após fugir de Amis. Algo que o protagonista acaba aceitando, mas quando pensa que vai ser assassinado por Faria, ela não só o protege, como também o ajuda a escapar do local com seu arco, já que Rida, que foi testemunha da traição de Sophie, acabou se aliando à princesa e contou tudo, inclusive que Sophie manteve o protagonista na Academia Barco. Já que Reda, que foi testemunha da traição de Sophie, acabou se aliando à princesa e contou tudo, inclusive que Sophie manteve o protagonista na academia para liberar a maldição de Genius, que acabou conseguindo, pois ocorre uma grande explosão de energia na antiga biblioteca. E o culpado, aos olhos de todos, é o protagonista, principalmente Gareth, que quer acabar com Nemo pela morte de Claire, assim como Joe, que o considera um traidor. Mesmo assim, Nemo está bastante deprimido com a situação, e é Faria não só quem demonstra sua lealdade, mas também o apoia a lutar contra Sophie. Enquanto isso, vemos que Helen ainda guarda um pouco de seu poder para alguma emergência. E então os protagonistas chegam à academia, onde precisam enfrentar seus colegas. No entanto, Rida decide cuidar dos três, contando primeiro tudo o que sabe sobre Sophie, sendo que o único que não acredita é Joe.
E aqui, usando o poder de Sophie, ele acaba perdendo o controle e sendo possuído. Enquanto o casal protagonista vai até a velha biblioteca, onde entram sem problemas e descobrem. Finalmente, a verdade de tudo é revelada, pois Genius finalmente pode falar. E na verdade, ele não era nenhum traidor. Pelo contrário, como parceiro da grande heroína, ele enfrentou sozinho a destruição e usou seu corpo e poder para selar essa maldade por milhares de anos, usando a desculpa da maldição e de uma traição para que ninguém se aproximasse do livro ou do selo amaldiçoado. Isso deixou a heroína em uma profunda dor e Sophie com um desejo de vingança, já que ela sempre foi apaixonada por Genius, mas sua forma de ajudá-lo era através da destruição. Assim, ela procurou por milhares de anos uma maneira de despertar a destruição, trocando de corpo sempre que podia. Agora, o plano dos sucessores é detê-la, mas ela é realmente muito poderosa. Gareth aparece como seu aliado e como uma besta possuída para matar o protagonista com um ataque pelas costas. E quando o cara acaba se arrependendo, a anciã parece matá-lo. Agora, como ninguém pode selar o livro, ela comemora sua vitória novamente, mas não contava com Helen, que chega no último momento para dar sua vida e conceder um pouco de tempo ao protagonista, que, motivado a salvar Faria, começa o verdadeiro combate final, enquanto Helen, com suas últimas visões, consegue ver um bom final para todos. Isso, claro, se conseguirem derrotar Sophie, que acabou de consumir o poder do livro, transformando-se em uma besta de carne que busca destruir a academia. Enquanto isso, Joe finalmente percebe seu erro. No entanto, o fato de ela ter se fundido com o livro da destruição faz com que o ataque de canhão do protagonista seja ainda mais eficaz. Por isso, seus companheiros o ajudam, abrindo caminho entre todos esses demônios. Enquanto isso, vemos que Helen tem uma segunda chance, já que sua amiga, garota ou o que seja, a transforma em vampira para viverem juntas. Enquanto isso, os protagonistas se aproximam do corpo protegido por uma barreira, mantida por Gareth, que se expõe à maldição para deixá-los chegar até Sophie. Ainda assim, ela tenta convencer Nemo e seu antigo amor de que faz tudo isso para purificar o mundo. Mas os heróis unem seus poderes para dar início à grande batalha final. Sophie tenta atacar com tudo o que tem, mas a agilidade dos protagonistas é imponente. Depois de controlarem a situação, o protagonista usa seu canhão para liberar toda a energia que lhe resta, destruindo essa grande massa de carne. Embora não acabem com a garota, o protagonista usa sua forma completa antes que Nemo lhe entregue seu corpo, e assim consegue travar uma luta de verdade contra a garota. Mas, pouco a pouco, ele abre mão do próprio poder como sucessor, pois para selar novamente o livro, precisa entregar Genius. E depois de uma boa surra, ele consegue, com uma vitória em que sela a destruição e destrói Sophie por completo. Assim, vemos a reconstrução e o retorno à normalidade da academia, já que a maioria termina com poucos ferimentos, até mesmo Garrett e Joe, que foram os mais problemáticos. Mas, por enquanto, só falta acabar completamente com a maldição. Para isso, os protagonistas partem em uma viagem como casal, concretizando sua união, mesmo que o protagonista não tenha nenhum tipo de poder neste momento. Assim termina essa história, que não tem e provavelmente não terá continuação. No entanto, qualquer coisa, estaremos atentos. Nos vemos em um próximo resumo, 400 comentários para o Isekai desconhecido que tenho preparado. E como meu pai dizia, eu abandono vocês. Ou Isekai, por um tempo, me dê nunca nada, ou pelo menos me dê uma milha, me dê felicidade, ou pelo menos me dê um sorriso, me dê um pra sempre, nem que seja por um tempo, me dê um pra sempre, nem que seja por um tempo. Pare de agir como um bebê, ou pelo menos haja como uma criança, me dê serenidade, ou pelo menos seja alguém, me dê um desfecho. Pode, é um telefone, ele me ligou, ele me deu, obrigado.